Olá, meus amores! Como vocês estão? A tia está muito feliz de estar entrando na sua casa novamente para termos hoje mais uma aula de língua portuguesa cheia de novidades. Mas primeiro, a tia quer mostrar para você a história de uma turminha muito animada, certo? Que é a turminha dos sinais de pontuação. E diz a história que, certo dia, todos os pontos, os sinais de pontuação, estavam guardados dentro de um livro. Isso mesmo, dentro de um livro, bem guardadinhos. E foi aqui dentro do livro que começou a discussão. A dona Vírgula chegou toda irritadinha, reclamando porque ela não começou a fala. E o seu travessão disse: mas nem pense, a senhora é muito ousada, quem começa a fala sou eu. E chegou a aspa e disse, sabe o quê? No começo, se alguém vai falar, então deixa que eu entro em cena. E aí foi aquela confusão, aquele alvoroço, quando de repente alguém resolveu se pronunciar e disse: que bagunça é essa? Vocês estão pensando que estão onde? Quem foi que chegou? O sinal de interrogação. Isso mesmo, chegou para botar ordem na casa. Mas quando ele ainda estava falando, a dona exclamação disse: nossa, que festa é essa? Festa? Respondeu o seu interrogação. Nada de festa, aqui tem uma bagunça. E ela: bagunça? Isso mesmo. De repente, alguém resolveu interromper a fala. Quando interromperam a fala da exclamação, a reticência pulou alegre. Ai, é minha vez, é minha vez, é minha vez. E novamente a dona exclamação chegou perguntando: festa mais uma vez? Que festa que nada, a senhora está indo muito além. Nós estávamos aqui discutindo que eu sou o mais importante, disse o ponto final. Sou importante e ponto. E foi aí que todos os sinais se juntaram, sentaram e conversaram e viram que todos eles eram importantes. Não tem mais importante, não tem menos importante. Cada um no seu lugar, fazendo a sua função e cumprindo o seu papel. Viu que história legal? Isso mesmo. Assim como os sinais de pontuação, eu e você somos muito legais, cada um cumprindo o nosso papel. A tia trouxe hoje para você um assunto muito legal que fala dos sinais de pontuação. Vem conferir comigo. Refletindo sobre a história, o que você vê aqui? Isso mesmo, o vagão dos sinais de pontuação. Ou seja, a história ela está caminhando, ela está correndo. E para que os textos, para que as frases, elas fiquem bonitinhas, certinhas, com coerência, que outras pessoas possam ler e compreender, nós precisamos usar todos os sinais de pontuação. Mas precisamos usar um de cada vez e cada um no seu devido lugar, certo? Se colocarmos o ponto final no lugar do interrogação, vai virar uma bagunça. Vai ser a mesma coisa de eu pegar o meu bracinho e colocar no lugar da minha perna. Deu certo? Ficou errado. Compreendendo a história, veja como eles estavam, uns mais bravos, outros pensativos, outros querendo falar, outros espantados porque até agora não falaram. Mas você tem que entender tudo no seu devido momento. Se eu perguntar assim, se eu chegar para você, Eduarda, e perguntar: como é seu nome? Qual é o seu nome? E eu colocar uma vírgula. Eu fiz uma pergunta a você? Não, isso mesmo. Eu não fiz uma pergunta. E se eu disser assim:
Parem com isso agora e usar esse sinal de exclamação. A minha pergunta, ela teve sentido? Ela foi realmente uma pergunta? Não. Então, vamos lá. Os sinais de pontuação, eles servem para organizar e para que o texto tenha uma melhor compreensão, cada um usado no seu devido lugar. Veja aqui algum deles, o ponto final. Para que serve o ponto final? O ponto final, ele serve para indicar que a frase acabou. Então, acabou a frase, ponto final. Por exemplo, gente, a aula hoje é até a página 20. Ponto final. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado quando nós fazemos uma pergunta. Isso mesmo, uma pergunta. Se eu perguntar aqui, como está o tempo hoje? Ponto de interrogação, porque eu quero saber se está chovendo, se está fazendo sol, se está nublado. Isso mesmo. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele serve para nos indicar um espanto, uma surpresa. Quem sabe dizer mais alguma coisa que nós possamos utilizar o ponto de exclamação? Vamos lá, gente. Surpresa. O que mais? Espanto. E o que mais? Susto. Muito bem. Nós ainda temos os 2 pontos. Os 2 pontos, eles servem quando vai ser dada uma explicação ou quando algum personagem do texto vai falar. Então, eu falo a minha frase. Hoje eu estudei bastante, 2 pontos. Tenho provas amanhã, certo? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele serve para dar um espaço maior do que a vírgula em uma frase. Nós sabemos que a vírgula, nós usamos ela para dar um espaço, isso mesmo. Parou, respirou, então essa é a vírgula. Porque nós não podemos escrever correndo. Isso mesmo, usa a vírgula para parar e respirar. Então, o ponto e vírgula, ele serve também para você parar e respirar por um tempo maior. E aí nós temos ainda as reticências. As reticências, elas são utilizadas quando as frases são interrompidas por um pensamento. Ou seja, você gostou da minha história, mas... 3 pontinhos. A minha frase, ela foi interrompida. E eu ainda tenho a aspa. As aspas, elas são usadas quando o personagem está falando dentro do texto. Se eu disser assim, hoje Maria Clara Caselli está belíssima. Aí Maria Clara vai abrir as aspas, abre aspa, e dentro dessa aspa vai ser a fala de Clara Caselli. Ela vai dizer, obrigado, tia, esse vestido é novo. Ou essa sandália é nova, ou esse lacinho eu ganhei da minha avó. Então, a fala do personagem, que no caso é Maria Clara Caselli, vai estar no meio dessa aspa, tá certo? Eu ainda queria que você observasse a importância dos sinais de pontuação no nosso cotidiano. O que nós mais usamos hoje? Mensagens via WhatsApp, certo? Mensagens de áudio e mensagens escritas. Mas quando os sinais de pontuação eles não são usados, as palavras elas ficam sem sentido. Eu quero que você acompanhe comigo esse diálogo. E a moça diz assim, oi, o que aconteceu? E essa aqui, ó, a que tá de branco, diz assim, o Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Ela faz 2 perguntas. E novamente ela diz, não estamos no hospital. E novamente a de amarelinho diz assim, então vou aí na sua casa. Não estamos em casa, não no hospital. Pronto, essa aqui já está cheia de dúvida. E vocês estão onde? Novamente, no hospital não, em casa. E ela diz, entendi nada. Por quê? Oi, o que aconteceu? Pedro quebrou a perna. Mas vocês estão no hospital ou em casa? Não estamos no hospital. Aí ela tinha que fazer o quê? Não, vírgula, estamos no hospital. Essa vírgula está dizendo que eles não estavam em casa,
certo? Então, vou aí na sua casa. Não estamos em casa, não no hospital. Não estamos em casa, não no hospital. Onde nós colocaríamos a vírgula? Não estamos em casa, estamos no hospital. Onde vocês estão? No hospital, não, em casa. Então, você veja que o uso incorreto dos sinais de pontuação, eles causam uma confusão. E, às vezes, as mensagens, elas são entendidas de forma diferente. A mensagem que era para ser passada, ela chega do outro lado de uma forma distorcida. A importância dos sinais de pontuação para os meios de comunicação. Se você observar aqui, essa parte aqui, eles estão de frente para a nossa TV. Essa parte aqui é o que nós vemos na nossa casa. E essa parte aqui é eles virados. Então, eles além de estarem se assistindo, eles estão seguindo um roteiro, tá? Eles seguem o roteiro e esse roteiro ele vem com pausas, com perguntas, eles vêm com reticências, vêm com vírgula, para que parem, respire, para que a mensagem, a reportagem, ela chegue na minha e na sua casa de forma correta. Mas esse roteiro a ser seguido não é utilizado apenas na televisão. As emissoras de rádio, elas também seguem o roteiro, aqui você pode ver. As pessoas sendo entrevistadas, mas aqui segue todo um roteiro. E esse roteiro, ele vem cheio de sinais de pontuação para que a mensagem chegue na minha e na sua casa de forma compreensiva, para que nós possamos entender e compreender o que está sendo passado. Aqui tem o seguinte: quem sou eu? Eu faço a pergunta e você vai responder com o sinal de pontuação, tá certo? Deixa só eu pegar o lápis. Sou um pinguinho legal e dou fim a um pensamento. Eu sou quem? Interrogação. A interrogação dá fim ao pensamento. Isso mesmo. Ponto final. Sou muito curioso e tudo quero saber. Por isso, sempre apareço no fim de uma pergunta. Querem ver? Eu sou... estava claro. Eu sou a interrogação. Estou presente na alegria, dor ou espanto. Eu sou a exclamação. Muito bem. Já vi que vocês estão craques nessa parte. Agora, nós vamos retomar... E vamos entrar em um desafio, certo? Vamos ser repórteres por um dia. Você vai escolher um familiar seu, ou a mãe, ou o papai, a vovó, a titia. Não precisa que esse seu familiar esteja na mesma casa que você. Você vai escolher um deles, vai criar todo um roteiro e vai fazer uma entrevista. Isso mesmo. Você vai entrevistar ele, vai perguntar o nome dele, quantos anos ele tem, onde ele trabalha, como está sendo o dia dele nesse confinamento, nessa quarentena, tudo você vai perguntar. Mas você vai ter que lembrar de um detalhe importante, que toda a fala do seu entrevistado, ela vai começar com o travessão. Porque o travessão é onde dá início à fala do personagem, que no seu caso é o entrevistado, certo? Aqui a tia está propondo para você uma agenda de atividades que está lá no livro didático, da página 31 à página 36. No livro de atividades, da página 14 à página 18, sendo que a página 18 você vai fazer apenas a questão 19. E também nós temos uma trilha de língua portuguesa liberada, certo?
e mais uma atividade na folha, uma atividade extra na folhinha, que essa folhinha está dentro do envelope branco, aquele envelope que a mamãe pegou junto com os seus livros. Se porventura você já realizou as atividades propostas, você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá no livro, você vai rever as questões, você vai ver se você ficou com alguma dúvida. Caso você tenha ficado com dúvidas, você vai refazer a sua resposta. Se a sua resposta está toda certinha, tudo arrumadinho, então não tem problema, você vai deixar do jeito que está. Lembrando que essa atividade da folha, você vai ter que fazer ela e você vai ter que guardar, tá certo? Pronto, meus amores, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado da aula. A tia Ana Paula ama. Um grande abraço, estou morrendo de saudade de todos vocês.